Olá, meu nome é Caleb e eu tô cansado da quarentena. Oi, eu sou a Juliana e quando eu era criança, eu era que nem o Teletubbies. Quando eu terminava de ler um livro, eu começava de novo, de novo, de novo. Oi, meu nome é Luana e eu fui uma criança esquisita. E este é O nome Oh, livro! é... Até o fim da quarentena a gente vai estar muito bom nisso. continuamos gravando aqui na quarentena, remotos, separados, porém unidos. Assim, a gente pode falar que tem muita coisa boa nessa quarentena. Eu sou contra as pessoas que falam que tem coisa boa nessa quarentena, mas uma coisa Caleb, a menos ruim, uma coisa... quarentena uniu as pessoas e tornaram todas as pessoas iguais. Tem que ver isso, a gente, Ah, né, deu um mergulho em nós mesmos, Tá todo né? mundo fodido igual, né? Não, eu ia falar que a coisa boa, entre aspas, é que a gente está gravando com mais frequência, enfim. Programas que, enfim, às vezes o áudio talvez não tá como a gente queria, mas a gente está aqui mantendo uma regularidade e é sempre uma boa desculpa para a gente se encontrar. isso aí. Comentem com a gente, né, o que vocês estão achando desses episódios de quarentena. Eles estão um pouco diferentes de como a gente grava normalmente, né? A gente sabe que tem essa questão do áudio, mas digam aí pra gente o que vocês estão achando e deem sugestões de temas também. Estamos aceitando sugestões sempre. Na verdade, a gente está aceitando desesperadamente sugestões, porque o episódio de hoje já foi um pouco difícil. Foi ali aquela raspinha do tacho, assim, sabe? Não, eu queria dizer que o episódio de hoje, por um E problema eu queria derivar ele em duas partes já. Já vou fazer a minha própria autodenúncia aqui. Por um problema de entendimento de um dos integrantes, eu não vou Que eu não vou dizer quem aqui. foi. Também não vou te acusar aqui, mas a gente já dá para fazer um episódio 2 esse daí. E qual que é o tema de hoje, então? A gente vai falar sobre livros que foram importantes na nossa formação como leitores. E aí que surgiu o problema de entendimento, né? Eu entendi que era leitores no geral, assim, na vida, assim, para todo o entendimento, enfim, do que mudou. Só que a Juliana veio com uma interpretação, me acusou um pouco. Eu sou pragmática, Caleb, pragmatismo isso aqui. Não, eu falei, mas a Juliana falou assim, não, mas não é isso. Nós vamos criar aqui nesse podcast epítetos. A Ju vai ser Juliana pragmática e o Caleb vai ser Caleb sem limites. Porque o Caleb tem problemas com limite. A gente fala 2 livros, podem ser 3? Não, são 2. Eu só pedi uma rodada relâmpago, galera. A rodada relâmpago não podia valer, assim. Tipo nas indicações, né? Do mais uma página, que é assim, uma indicação, Caleb faz uma, extremamente raro. Mas eu acho que já passou do momento da gente atualizar para 2 indicações. Caleb, só você dá 2 indicações. Não, vamos. Eu vou dar. Eu nem sei o que eu vou indicar no final. Eu nem sei mais. Mas vamos ser 2. Não vão ser 2. É que daí você ouve e você fala, pô, sei lá, por exemplo, eu vi o filme 2 do Godzilla, Rei dos Monstros. Pô, é uma indicação legal, sabe? Tipo, dessa quarentena, assim, sabe? Então, não sei, mas eu tô ouvindo um podcast, alguma coisa. Okay. Mas eu queria aqui exaltar a indicação do Caleb do podcast passado, que ele indicou a série do Complô contra a América, baseada no livro do Philip Roth, da HBO. E eu resolvi assinar a HBO para assistir esta série. Veja, Caleb, a influência que você tem na minha vida, hein? Rapaz! Caramba, Lu, que orgulho. Senti um peso agora. E a série é muito maravilhosa, eu gostei demais. É muito impressionante, né? É incrível, assim, eu achei uma série super inteligente, os diálogos, os personagens, achei foda, assim. Tem 4 episódios só, infelizmente,
Quando Já acabou o acabou? quarto. Não, não tem. Então, tá saindo. Não sei como tá Sai saindo. semanalmente. Acho que O quinto você. saiu ontem, o quinto saiu segunda. Ela sai de segunda, pelo menos aqui, né? Não sei se lá fora. Mas eu fiquei desesperada, sabe? Eu tô acostumada com Netflix, que libera É. a temporada inteira. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Não tem fim. Essa HBO nem sabe fazer série de verdade, né? Lança tudo, pô, de uma vez. Exatamente. Eu não sou Mas mais não dessas sei. que esperam, sabe? Esperar uma semana. Onde é que já se viu? Eu também, eu concordo. Mas acho que vão ser poucos, né? Vão ser Acho que vão seis ser ou 8. oito. Eu acho que vão ser 8, mas não tenho certeza. Mas assistam, que é muito legal. Me lembrou muito, nas suas devidas proporções, O Homem do Castelo Alto. Também é uma Sim, eu série. A acho bem série. parecido. O mote, né? É bem Sim. parecido. O Homem do Castelo Alto tem mais Foi. ação, é um pouco mais viajada, assim, né? Eu acho que o complô é mais pé no chão. Aham. Mas O Homem do Castelo Alto é bem legal também, série da Amazon, né? Eu vi Ô, só. Lu, agora eu que vou. Pode falar, Ju. Não, eu só li o livro do KDK, mas a gente não viu a série ainda da Amazon, do Homem do Eu Castelo confesso que eu Alto. fiquei. Desde que a Lu indicou, fiquei com vontade de ver a série. Eu também tenho Ela bem, tem bem, bem temporadas, né? vontade. Não é tão longo. Mas estamos fugindo aqui do assunto, hein? Não chegamos Estamos ainda na. tergiversando. Nossa. Tergiversando. Como diz? Saudades, É, Dilma. Vamos começar então, né? As nossas indicações aqui. Como é que vai ser, então? Qual é a regra? Vai ser livros da juventude ou qualquer livro? O que ficou definido aí? eu, eu voto por agora, já que eu mudei o meu livro, para livros da juventude. E aí depois a Até, gente pensa em outro. Tá depois tem bom. outros, assim, mas que acho que talvez livros Livro que. que mudaram minha cabeça como jovem leitor, Ou que sei você tem lá. algum afeto, né? Tipo, alguma lembrança, Sim, alguma memória afetiva desse livro, né? E por que que ele foi importante, né? pode Beleza, ser uma livros da boa. juventude, então. Sim, Da juventude. Quem começa? Quem Quem é eu jovem o começo. suficiente para começar? Eu começo. vai? Eu sou jovem. Eu vou começar falando de um livro. Na verdade, esse livro é mais representa a coleção, então isso não é um roubo, né? Deixar claro que eu vou falar de um livro especificamente. O livro é A Turma da Rua 15, do Marçal Aquino, da coleção Vagalume. A coleção Vagalume lá é lançada, né, pela Editora Ática lá em 1973. Cara, são muitos livros legais. Assim, é, tem uma série chegou acho que a quase 100 livros. Eles foram adotados em escolas, eles tinham até um suplemento para o professor meio que dar em aula, então tinha uma preocupação, era esse o objetivo. E eu li numa época que eu estava lendo, eu já lia, sei lá, a Turma da Mônica, algumas coisas, mas, cara, era uma aventura, foi uma aventura, assim, sabe? E eu lembro, ficou muito marcado esse porque tinha uma questão meio urbana, desses garotos na rua, tinha um cachorro, o Marcão, que é um amigo deles, meio que desaparece, eles tentam investigar, tem um clima de suspense, meio de perigo, e eu achei engraçado nesses livros, pensando até em outros, né, tipo da série, O Cadáver Ouve Rádio, Os Cara Velho do Diabo, que é do tipo, tem uma noção de, eles são juvenis, lógico, podem ser lidos por qualquer idade, cara, se a gente pegar agora, a gente acho que se diverte com os livros, mas eles têm tem um certo tipo de perigo nos livros, assim, sabe? Tipo, eles são juvenis, mas são de uma outra época onde eu não sei explicar, mas assim, eu lembro muito da turma da Rua 15, porque eu fiquei vidrado, assim, depois eu li um outro que é Eles são bem mais brutais pensando em livros é, juvenis de hoje em dia, assim, né? Infanto juvenis, no caso. o perigo tá, tipo, muito próximo, assim, sabe? Tipo, e às vezes tem umas coisas de violência, assim, sabe? Tipo, acho que talvez isso chamava ainda mais a atenção, e pelo menos para mim, e tem uma outra lembrança desse livro, que eu vi muito próximo, eu vi um filme que me marcou muito, e li muito próximo desse livro, que é o Conta Comigo, né? O filme. E eu acho que os dois conversam, assim, tipo, tremendamente, assim, lógico, com as devidas proporções, mas
Eu fiquei muito impressionado com Conta Comigo, né, que é um filme baseado num livro, né, num conto do Stephen King, que está no livro As Quatro Estações. Eu não li, eu confesso que eu tenho muita vontade de ler, mas acabou passando. Só que o que eu lembro muito porque eu tenho uma frase no filme, né, que era do tipo, você nunca vai ter amigos quando teve 12 anos. E foi a idade que eu li o A Turma da Rua 15, né? E me marcou muito isso. Realmente acho que foi a época que eu tinha amigos onde esse tipo de aventura me parecia possível, assim, sabe? O mundo parecia ainda desconhecido, ainda tinha apesar dos perigos que existiam, eu ainda tinha tipo essa coisa meio juvenil mesmo. E a Turma da Rua 15 do Marçal foi lançada em 89. Enfim, a série tem muitos outros livros da série, tem até acho que algum outro do Marçal. Mas essa série Vagalume é inesquecível, acho que fez parte de muitas gerações, né? Não só a minha como leitor, mas imagino que é de muita gente antes e depois que eu li. Então tem uma ideia de formação que foi isso. Eu comecei a ler mais esses livros e acho que me aproximar mais da literatura juvenil a partir desse livro. Eu lembro que a partir daí, sei lá, eu comecei a frequentar a biblioteca da escola, que não era uma biblioteca muito grande, mas eu li grandes livros de lá, e não era muito fácil de frequentar. Assim, ela era meio num lugar, tipo, meio, não escondido, mas assim, ela não era do tipo, sei lá, não ficava nos corredores, assim. Isso fazendo barulho é a Manu, ela tá tossindo, minha cachorra. Então tinha uma coisa meio, sei lá, não era uma coisa que era tão próxima, sabe? Ficava, por exemplo, a biblioteca da minha escola nessa época, ela ficava dentro do que era a sala de vídeo. Os jovens não sabem o que é isso, mas antigamente, às vezes os professores não queriam dar aula. Brincadeira, desculpa, professores. Mas aí levava a gente para ver vídeo. Então ela ficava numa sala, ela ficava dentro dessa sala de vídeo. Ou seja, às vezes estava tendo aula e você não podia visitar, né? Então, e eu descobri muitos livros da coleção Vagalume lá. Então, essa é a minha primeira indicação. Só antes de ir para a próxima indicação, eu fiquei pensando aqui. A Ática e depois a Scipione também, eles tinham muitas coleções infantis, né? Tinha a Vagalume, a Para Gostar de Ler também, que muita criança leu. Aquela série Recomeço, se não me engano, que são os clássicos adaptados. E tem uma coleção que não é essa que eu ia falar, mas que eu gostava muito, que era aquela Você Decide, que tem um determinado ponto da história que fala, se você quer que o personagem vá para a esquerda e enfrente o monstro do castelo, aí você vai para a página tal. Cara, eu adorava essa coleção também. Eu não lembro agora se era da Ática ou da Scipione. Então, Eu acho que era Scipione. Era Scipione, né? Mas eram, tipo, eles tinham muita coisa, né, para esse público. E era muito legal, assim, tinha umas coisas muito legais mesmo. Mesmo depois, a Ática tem aqueles, sei lá, tipo, depois dos clássicos, né? Pelo menos os clássicos, a maioria dos clássicos que eu li na época de escola vestibular, eram aqueles da Ática, que eram aquelas capas horríveis, bem em desenho, né? Dom Casmurro e alguns outros, né? Também da mesma editora. Mas esses eram versões integrais, né? Tinha alguns que eram em versões adaptadas, que eram para esse público mais jovem. Sim. Eu lembro que eu li Sonhos de uma Noite de Verão nessa coleção e, tipo, eu amei essa que era adaptada e tal. Eu acho que eu li Foi um desses livros que eu li, tipo, 7 vezes, assim, uma atrás da outra, assim. E só uma última informação, o primeiro livro da coleção Vagalume, né, de 73, é A Ilha Perdida, da Maria José Dupré, que no mesmo ano lança o Éramos Seis. Só achei curioso. Muito autor escreveu para lá, né? Eu acho isso interessante. Só para citar aqui, eu pensei em colocar um da coleção Vagalume também. Eu ia colocar o Escaravelho do Diabo, que é assim, eu li milhares de livros da coleção Vagalume, mas esse era o que eu mais gosto. Esse é o único da coleção Vagalume que eu ainda tenho. Eu guardei comigo porque eu tenho um carinho muito grande por ele. E também era uma história pesada de assassinatos, né? Um serial killer, e ele matava pessoas ruivas, e para sempre agora eu associo pessoas ruivas com assassinato. Então, assim, eu gostava muito desse livro.
E também, assim, me marcou demais como leitor. E aí, era pesado, né? Era assim. E é engraçado, era realmente, tipo, pensando agora, tipo, a impressão que eu tinha, sei lá, lógico, a gente lê alguma coisa, sabe do perigo, mas era meio do tipo, cara, isso pode acontecer, assim, sabe, tipo, uma proximidade, né? Eu lembro de falar para. Eu tive uma bibliotecária na minha vida que foi muito importante, e eu ter gostado muito desse livro. E eu falei, nossa, eu adorei esse livro. E ao invés dela, sei lá, me mandar para um psicólogo, ela me indicou a Agatha Christie, sabe? E aí foi a partir dele que eu comecei a ler Agatha Christie, comecei a ler vários livros de crime. Eu gostava muito quando era criança. Olha, bela bibliotecária. Muito bom. Eu posso, então, eu vou adiantar uma das minhas indicações cronologicamente, porque eu acho que tem tudo a ver com a coleção Vagalume. Eu acho que o único livro da coleção Vagalume que eu li foi o Escaravelho do Diabo, assim, eu não li muito a coleção Vagalume. Enfim, o acesso a livros era difícil quando era criança, só depois que eu fui para uma escola maior que realmente tinha bastante coisa para pegar e tal. Mas meu irmão, a escola que ele estudava, que é a escola de aplicação da USP, né, que era por sorteio, então era uma vaga super disputada, e meu irmão foi sorteado, né? E aí meu irmão, ele lia um livro por bimestre. Então, os livros que tinham em casa, além dos livros adultos, e a coleção que eu vou falar na minha próxima indicação, eram os livros que ele lia para a escola. Então, ele lia e depois eu lia. E ele leu muito Pedro Bandeira, né? Que era também ali da mesma época, né? A Turma dos Caras. E assim, eu não li, óbvio, a coleção inteira. Mesmo a coleção, acho que são só 6 livros, mas enfim, eu lembro da escola ter pedido 2 especificamente. Um deles é o A Droga da Obediência, que é o livro mais famoso da coleção, que eu amava, assim, adorei aquele livro. Mas tem um, e aí eu tava procurando agora no Google para ver a sinopse, para ver se eu ia falar certo o nome, mas não achei aqui. Eu tô em dúvida. Eu acho que era o Pântanos de Sangue. Mas pode ser também o Anjo da Morte. E o Pântano de Sangue, pensando agora na Juliana, que sou, e depois quando aos 15 anos eu olhei o livro da Olga e me interessei, era um livro que falava sobre nazismo. Os caras, eles iam salvar uma pessoa que foi sequestrada, tipo, foi para um campo de concentração na Alemanha, na Amazônia, e aí tinha uma senhora nazista, era um troço bizarro, assim. E, tipo, na época eu já fiquei muito impressionada, sabe? Então agora foi quase uma sessão de terapia, fez todo sentido a minha vida agora. Mas foi um livro que eu lembro que eu gostava muito, e como o Caleb falou, tinha essa violência muito crua, assim, né? Mas aí eu fiquei pensando, né? Na nossa época, na nossa infância, tinha muito essa coisa, né? Aquela coisa a gangue dos palhaços assassinos, e aí todas as escolas falavam disso, e tinha essa coisa sabe, dessa violência latente mesmo, né? Eu lembro que tinha muitas essas lendas urbanas dos caras que vinham roubar órgão e não sei o quê, e os livros eram isso também, né? Eu lembro disso porque tem uma moça que trabalha comigo, que ela já tem uma filha de 12 aninhos. 12 aninhos, né? Infância, tem infância. E ela teve que ler para a escola Droga da Obediência, e a pessoa que trabalha comigo ficou chocada. Ela não conhecia, né, os livros do Pedro Bandeira, e ela falou, nossa, né, pesado esses livros. E eu, tipo, pensando, falei, nossa, mas eu li, sei lá, com 8, 9 anos, sabe? Então, tipo, é isso, sabe? Eu acho que a gente teve a nossa infância nos 80, 90 foi muito mais heavy metal, assim, nesse sentido. Não sei se isso fez bem para o nosso caráter, né? Mas. Fica aí o questionamento. Não eram só os livros, né? Eu acho que os filmes também. Se pensar os filmes que passavam na sessão da tarde, faz muito tempo que eu não vejo sessão da tarde, mas assim, eu lembro de eu já mais velha começar a perceber essa diferença, assim, de coisas que passavam e de temas que não eram mais tão comuns, né? Eu acho, lógico, tem um revisionismo da nossa parte, talvez uma atenção que a gente nunca teve, ou a geração dos nossos pais nunca teve, né, de coisas que podiam, não podiam, ou pensar se isso é bom ou não, né, e só meio que permitir, tipo, quase que a TV seja parte da educação, né.
Porque eu tava no Netflix, entre os episódios do Cavaleiro do Zodíaco original, e eu queria que meus sobrinhos assistissem. Eles têm entre, sei lá, 3 e 5 anos. E, cara, tipo, eu fiquei meio chocado, porque, tipo, é bem violento. Eu virei e falei assim, mas acho que eu vou demorar mais um tempinho só pra eles assistirem. Porque, cara, tipo, é bem violento, assim, sabe? Tipo, eu não fiquei chocado, mas assim, eu fiquei ali, rapaz, mas isso é meio cruel, assim, sabe? É uma parada meio... Então, acho que tem uma coisa meio tipo de, não pensava nisso, ou não pensava que a TV tivesse esse poder, eu não sei, acho que nunca foi uma questão, né? Acho que por isso que, pra gente, a gente meio que foi colocado aí, isso meio do tipo, tá tudo bem, que mal pode ter, sabe? Tipo, acho que nunca pararam pra pensar, talvez. Bom, vou fazer então minha indicação aqui. A minha indicação de um livro que foi importante para mim é Os Três Mosqueteiros. Quando eu era criança, eu assisti um filme chamado O Homem da Máscara de Ferro, que é assim, Grande filme, grande filme. Ele tem um monte de ator bom. Tem o Leonardo DiCaprio, o Jeremy Irons, John Malkovich, o Gerard Depardieu, assim, um elenco impressionante para aquele filme. E tem o Porcos é legal. Eu não sei que ator ele é, mas ele é legal, ele é É o legal. Gerard Depardieu, o Portos. Eu sei que é um filme ruim, mas eu amo. Eu amo até hoje. Eu sei que ele não faz sentido. Eu sei que o protagonista passa não sei quantos mil anos com uma máscara na cabeça e quando ele tira a máscara parece que ele usou produto Sivone. Ele tá lindo, belo, pleno. Eu sei. Mas assim, quando eu era criança... É que não permitia a acne, né? Aquela máscara. Claramente. Não, assim, o filme não faz o menor sentido. Mas eu amava esse filme. E assim, eu tinha um grupo de amigos. Éramos eu, Fernanda, Thiago e o Yuri. E nós éramos os três mosqueteiros, mais o D'Artagnan, obviamente, né? E a gente brincava disso, assim, desesperadamente. Eu era o Athos, porque o Athos é o personagem mais legal. Ele é o personagem mais inteligente, mais ranzinza e mais bêbado. Ou seja, claramente, eu, né? Então, assim... Esse filme foi muito, muito importante para mim. E aí eu descobri o livro. E assim, o livro que eu li dos Três Mosqueteiros na época era o livro dos clássicos da Abril. E eu queria citar esse livro também para citar os clássicos da Abril, porque era uma coleção muito legal. Era assim, aquela coleção de capa vermelha? Eram capas bem coloridas, assim. Tá. Acho que agora eu sei. Eu tava pensando em outro. Mas você já leu, então, na versão integral? Não, aquele calhamação. Os clássicos da Abril eram versões adaptadas para jogos. Adaptadas. Tá. Eu tô pensando naquela coleção Abril depois. É uma coleção muito antiga. Cara, eu acho que não é nem da minha época. Eu acho que é anterior à minha época ainda. Mas, assim, eu fui a criança que achou que já tinha lido todos os grandes clássicos da literatura e que só mais tarde descobriu que eram versões adaptadas. Isso foi um golpe duro pro meu ego, tá? Mas, assim... Cara, eram versões muito legais. Desculpa, isso aconteceu comigo. Aconteceu muito comigo, assim. Eu li muita coisa achando que eu já tinha lido e aí você vai... Não, talvez não tenha sido exatamente o livro integral, assim. Eu fiquei muito triste, cara. Foi muito... Então, a versão do Dom Quixote que eu li era grandona. E aí eu falei, já li Dom Quixote. Aí eu fui ver, era adaptado pela Ana Maria Machado, mas ele é grandão, assim. Mas eram versões grandes, assim, não... Eram bastante texto, eram trabalhos... Assim, eu sei que tem uma grande polêmica sobre se isso deve ser feito, porque você altera o texto original, existe gente que defende, existe gente que critica, mas eu não sei, eu realmente acho que na época eu não estava preparada para ler Os Três Mosqueteiros versão integral, sabe, Alexandre Dumas, eu acho que era uma versão adaptada para minha maturidade como leitora, então para mim funcionou muito bem, sabe? Eu acho que tem um valor, não tem? Eu acho que tem muito valor para o jovem, sim, né? Também. Tipo... Não, e assim, eles escolhiam títulos que eram muito impressionantes. Coincidentemente, essa semana, eu estava com vontade de ler um livro russo. E aí eu resolvi ler um livro do Pushkin. Eu já tinha lido um livro do Pushkin, que foi uma coletânea de contos, enfim, mas eu quis ler um outro livro, e aí eu peguei um chamado A Filha do Capitão. Cara, o Pushkin, ele é considerado o pai fundador da literatura russa. É um cara que publicou no final do século XVIII, início do século XIX. É um nome
pouquíssimo conhecido no Brasil. Ele precede Dostoiévski, precede essa galera toda. E aí eu comecei a ler o livro e eu tive o velho problema de leitor velho, né? Que é falar, cara, eu conheço essa história, eu já li isso aqui. Será que eu vi um comentário sobre essa história, por isso que eu sei? E aí eu comecei a pensar, cara, tem uma versão dos clássicos adaptados da Abril, da Filha do Capitão, do Pushkin. Eles pegavam uns autores muito loucos, assim. Então, eu acho legal, sabe? Eu acho que você vai dar oportunidade para leitores muito jovens conhecerem autores muito importantes da literatura, assim. Você falou dessa coleção também que você tinha lido aquela... Putz, fugiu agora o nome. Aquela saga alemã lá. É mó sanguinolenta. Você também me fugiu da cabeça. Fugiu o nome. Caleb, é um quadrinho do... Os Anéis de Nibelungo. Os Anéis de Nibelungo, também li adaptados. Não foi dessa coleção, mas eu também li os textos do Shakespeare adaptados, que você citou que leu. Eu li a Odisseia e a Ilíada em versão prosa, né, adaptado para jovens. Então, assim, muitos clássicos, assim, eu conheci através desses adaptados. Então, não sei, eu sou das pessoas que defendo e acho que para mim super funcionou, assim. Eu acho que tem super valor, né? Eu acho que tem livro que não, assim, não você não tá nem preparado, né? Porque eu acho que lógico que se a pessoa quiser tentar ler não tem problema, mas tem um tipo de linguagem que às vezes você não tá acostumado, né? Eu acho que é possível, mas eu acho que tem um valor sim, viu? Deixa claro, vezes, né? Que é uma adaptação. Sim, e às vezes é até, talvez, não sei se a palavra certa seria essa, mas até um pouco traumático para o leitor jovem, né? Porque ele resolve ler Os Três Mosqueteiros, e é um livro de séculos atrás, com uma leitura, um texto muito específico, né? Aí ele não consegue, sei lá, se sente um fracasso, porque quando a gente é adolescente tudo é superlativo, né? Você já vai se sentir a pior pessoa do mundo, e você nunca mais vai pegar um livro na sua mão. Então, sei lá, ser capaz de ler aqueles livros foi importante para mim na época. Vai lá, Caleb. Minha outra indicação vem dessa biblioteca da minha escola ainda, lá do colegial, não do colegial, né, do ensino fundamental, né, que é a História Sem Fim, do alemão Michael Ende. Juliana fez questão de frisar antes da gravação. Michael. Mas não é que é a Juliana. É que eu fiquei chocada com essa informação, porque é muito Michael Ende. E aí, de repente, você descobre que é Michael, cara. Não, e tem um... Enfim, eu fui ver alguma coisa só para falar aqui com vocês. Ele participou de um movimento antroposófico, que é o estudo do homem sob o ponto de vista moral e intelectual. E ele foi filho do pintor surrealista Edgar Ende. Esse está super associado ao filme também, né? O filme eu vi, passava no SBT, e eu lembro o filme marcou muito, porque acho que marcou toda uma geração por conta da cena do cavalo, né? E eu lembro que aquilo deixou muito triste, e eu fiquei meio marcado com aquilo, fui ler o livro. E quando eu li o livro, cara, era um livro grande para os padrões do que eu lia. Se a gente estava falando que eu li mais ou menos na mesma época da coleção Vagalume, a coleção Vagalume, sei lá, tinha 100 páginas, né? E esse era um livro mais grossinho. Eu li numa edição muito bonita da Martins Fontes, que é quem publica ainda o Michael Ende. E ele tinha uma coisa das cores que eu fiquei meio... Quando eu estava lendo, eu fiquei maravilhado, assim, fiquei extasiado, que essa questão do livro dentro do livro, né? A gente começa a história a gente começa a história com esse garoto, enfim, que tem algumas dificuldades com o pai. Ele encontra um livro e ele começa a ler esse livro. Então a gente acompanha a história dele fora, a história dele meio de verdade, e a história dele dentro do livro. E no livro, né, no História Sem Fim, eles vão usando cores diferentes. Se não me engano, ele usava verde e vermelha na edição que eu li. Não sei se continua a mesma coisa. Então eu achava legal, porque tinha uma coisa de indicação para você não se perder, não se confundir ali no meio. E eu achei aquilo muito diferente, assim. E quando eu li o livro, eu vi muitas diferenças e eu entendi algumas coisas do filme
que é o filme da história desse garoto, enfim, que encontra princesa que foi sequestrada, a princesa menina, e ele tem um guerreiro, que é o Atreio, que, enfim, é um guerreiro super valente, que vai meio que tentar resgatar. E a história vai meio que se desenrolando, só que o filme termina na metade do livro. Eles adaptam o segundo filme, né, História Sem Fim 2, para a parte 2 do livro, né? Mas para mim foi um choque, tipo, ler tudo de uma vez. E, cara, e tem uma questão de sentimentos dentro do livro que eu confesso que eu não estava esperando, assim, que é a questão do nada, né? O nada que vai tomando as pessoas, o medo. Tem uma coisa meio tipo de metalinguagem que eu obviamente não saquei na época, talvez queria ler hoje para saber como que era. De você estar lendo uma história dentro da história e como que aquilo, na verdade, você vai influenciando você, né? Tipo, à medida que ele, em algum momento, ele entende que ele está fazendo parte da história, assim, sabe? Tipo, é bem emocionante, e principalmente por alguns outros sentimentos, né? No filme, por conta do cavalo, né? Do Atreio, que acaba, enfim, indo... Ele meio que ele para numa lama movediça, né, num negócio, e ele tem que ter pensamentos leves para poder sair, e o cavalo, enfim, acaba se afundando ali. E isso acontece no filme logo, assim, sabe? Tipo, com, sei lá, 20 minutos de filme. Eu fiquei super chocado, assim, mas algumas coisas no livro me impressionam muito, principalmente por essa ideia essa ideia quase meio que pura do poder da imaginação. E é um livro belíssimo, belíssimo, assim, por muito tempo foi um dos livros favoritos, assim, porque eu me emocionei muito e lógico, tem relação com os filmes, né? Os filmes, apesar de filmes interessantes nas propostas, o primeiro filme lá dos anos 80 ainda foi dirigido foi o primeiro filme de um diretor alemão, né, o Wolfgang Peterson. Então, tipo, tem meio que uma ideia de superprodução para a época, né? Mas eu indico demais o Michael Ende e a História Sem Fim. Cara, é um baita livro e é uma delícia de ler, assim. Eu acho que foi isso que me impressionou mais, assim, sabe? Tipo, eu fui muito além dos filmes, numa época onde eu não conseguia ler tanto, e para mim acho que isso foi muito importante, assim, sabe? Tipo, ficar totalmente imerso no livro, na história. Só queria dizer que essa história do cavalo aí, da pessoa que tem que ter, como é que é? Pensamentos leves para ele não afundar, isso é muito alemão. Deus amado, né? Eles botam crise existencial É até para muito. livro para criança, sabe? Pelo amor de Deus. Não, total, total. É que você falou assim, nossa, eu fiquei em choque que o autor é alemão, e faz todo sentido, assim, pelo menos pensando nessa ideia dos sentimentos e dessas coisas um pouco mais, não sei, mais tensas, assim. Cara, para mim fez todo sentido essa ideia do nada, o medo do nada, do não sentir, da imaginação. Tem uma questão com os desejos e essa relação com a memória. Cara, é um livro, assim, lógico, não dá pra falar, mas, cara, é um livro pesado, assim, sabe? Tipo, é um livro com coisas profundas mesmo, assim. Caramba, eu nunca vi nem o filme. É uma dessas falhas de infância, assim, foi uma infância na frente da TV e eu nunca vi esse filme. Não sei como, assim. Falha de infância, defeito. Pô, pode, né? A gente precisa rever, cara. Ele claramente não passa na regra dos 15 anos, Você mas falou 20 de anos, cavalo mas e eu eu só acho que tava vale a pena. pensando, porque aquela imagem daquele bichinho branco lá que voa, não faço ideia, porque Cara, eu não faço ideia. o Falcon é demais, cara. O Falcon é demais. Sério, o Falcon por muito tempo ele foi, tipo, o meu bicho imaginário favorito, assim. Cara, meu sonho era andar no Falcon, assim, ele era demais, assim. Depois tem os monstros de pedra. É isso, né? São muitos personagens, assim, é muito legal, assim, é muito legal. Mas totalmente alemão mesmo. Ok, vou tentar procurar o livro então depois. Bom, eu vou então voltar no tempo, né? Eu tinha comentado que
os caras, né, eu li um pouco mais pra frente. Quando eu comecei a ler, aqui em casa tinha uns livros que eram do meu avô, enfim, da época que meu avô comprava livros e tal, meu avô já era falecido, mas os livros foram ficando, né? E tinha uma coleção que ele provavelmente comprou pro meu pai e pros meus tios, que era a coleção do Monteiro Lobato. Tinha a coleção Tesouro da Juventude também, que era muito legal. E esse eu só consegui salvar um livro antes desses livros serem dado o poder de voar. Tinha esse Tesouros da Juventude, tinha uma outra coleção dessas, assim, meio enciclopédias para crianças, que era muito legal, eu adorava ficar folheando, mas tinha essa coleção do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu sei que o Monteiro Lobato é cercado de milhões de polêmicas, mas Reinação de Narizinho foi o primeiro livro grande que eu li, aquele livro, sabe, que você se sente muito importante, que você está conseguindo ler um livro com mais palavra do que imagem, né? A gente tem isso quando está começando a ler, né? Pelo menos acho que era um sentimento meio comum, assim. Então eu me senti muito importante, que ainda era um livro que, assim, a coleção faltava só o primeiro livro, que era o Reinações de Narizinho. Então eu tive que comprar, eu lembro que foi na primeira vez que eu fui numa Bienal, e aí eu fui lá no stand, depois descobri que fui na Brasiliense e comprei o Renações de Narizinho para completar a coleção. Mas ele não é igual, né? Mas os outros livros da coleção, eles são todos em capa dura, meio uma capa verde, assim, meio que parece couro, né? Obviamente não é, mas assim, todos os outros, então, parecem livros importantes, sabe? Então, eu li, bom, o Renações de Narizinho, eu li acho que umas 3 vezes. Depois eu li o Caçadas de Pedrinho e o Saci. E acho que aí depois eu tava lendo na ordem, né? Eu nunca terminei de ler essa coleção. Fui lendo depois outras coisas, essas coisas que o meu irmão ia trazendo da escola. A biblioteca da escola do meu irmão era muito legal, então ele emprestava muito livro, sabe, do Asterix. Então eu li, quando eu era criança, eu li muito Asterix. E, e que a biblioteca lá deles era muito legal, mas, meu, assim, eu sei que o Monteiro Lobato tem todos esses problemas e, bom, enfim, na época, eu com a Juliana de 8 anos, 7, 8 anos, passou, assim, a largo por eles, assim, eu não lembro, né, enfim, né, tanto que quando começou, assim, eu sempre tive uma memória muito afetiva do Monteiro Lobato, e quando começaram a surgir essas coisas da questão dele ser um cara totalmente eugenista, o cara era fã da Ku Klux Klan, enfim, e de mostrar até trechos dentro do Sítio Pica-Pau Amarelo, a forma como ele tratava a tia Anastácia, eu fiquei muito chocada, porque isso não fazia parte da minha memória afetiva, obviamente, né? Não foi uma coisa que. Enfim, então é um livro que eu sei que eu tô errada, mas eu gosto muito. O Reino das Três de Narizinho, principalmente, né? Porque tem aquele Reino das Águas Claras, né? Que a Narizinho casa com o príncipe, o peixe, sabe? Tipo, enfim, e a Emília, né, que é aquela boneca totalmente atrevida e, tipo, cheia de vida e muito alegre, muito pivitada, assim, eu achava aquilo tudo o máximo, assim. Então, depois eu fui vendo, eu falei, caramba, cara, que tenso, assim, mas é uma memória muito afetiva, assim, dessa época em que eu comecei a ler mesmo, de que, né, eu comecei a ter essa autonomia maior de leitura, assim, e conseguir acompanhar, né? Porque antes a gente lia aqueles livrinhos que você sentou e terminou, né? E esse tinha capítulos, então eu fechava e no outro dia eu continuava a ler a história, sabe? Não lia de uma vez só, assim, então tinha toda essa carga, assim. Então, Monteiro Lobato tem essa importância para mim, apesar de eu ter total consciência que isso é um pouco complicado nos nossos tempos. E na época também era, né? Mas enfim, isso não era discutido na época. É curioso só, porque é isso, né? É inegável o quanto ele foi importante na nossa infância, né? E numa geração até anterior à nossa, né? Eu achei importante a gente falar e ver as coisas, né? Enfim, não só que ele era ligado, porque daí, né? Acho que
a gente pode fazer um longo e tedioso programa sobre obras, separando obras de autores, enfim, polêmico, mas também por isso, né, por ver dentro da obra, né, e como a gente acaba passando isso para a criança, para as outras gerações. Eu acho que é importante a gente olhar, né, para tudo isso, porque é inegável que ele foi importante, né? Acho que não tem como discutir isso. Acho importante a gente ver e decidir o que a gente vai fazer daqui para frente, né? É uma questão muito difícil, né? Bom, então eu também tive, né, essa memória afetiva, também tenho essa memória afetiva com os livros do Monteiro Lobato. Também demorei muito tempo para problematizar as coisas que eu li ali. Eu acho que a gente, não que isso sirva de justificativa, mas de certa forma justifica. A gente vivia numa espécie de uma bolha temporal, né? Porque essas questões não eram levantadas, não eram discutidas, pelo menos não no meu mundo, assim. E às vezes eu tenho a impressão que eu estava numa bolha ainda mais opaca, porque eu morava numa pequeníssima cidade do Rio Grande do Sul, onde não tem negros, né? Então, assim, eu não tinha colegas, eu não tinha professores, essas questões raciais, elas estavam muito distantes do meu universo, assim. E, assim, uma das lembranças da minha infância que eu mais problematizo é que no final do ano a gente sempre tinha aquelas apresentações de final de ano de escola, talvez aqui em São Paulo tenha também, que as turmas se reúnem para cantar, ensinar alguma coisa, e sempre era alguma coisa relativa à história do Brasil, enfim. E aí, como sempre tinham partes que iria ter alguma coisa relativa às nossas raízes africanas ou qualquer coisa nesse sentido, não tinham negros, então o que os professores faziam? Pintavam crianças, né? Eu era a mais morena da sala, eu tive esse momento da minha vida de ser a mais morena da minha sala, e assim, muitas vezes pintei o rosto de carvão, assim, bizarro, assim, um blackface com 10 anos de idade, sabe? Mas era feito... Luana, você vai ser muito curioso como, cancelada. né, Não, mas eu fico pensando nisso e falo, cara, em nenhum momento eu parei para pensar que aquilo talvez não fosse uma coisa legal, mas eu não parei para pensar. Nossa, a gente não tem essa noção aos 10 anos, né? Não Sim, tem nem como. E nem os adultos responsáveis pareciam ter aquela noção, né? Então, é isso. Assim, eu demorei muitos anos da minha vida até começar a pensar em questões de representatividade, de questões raciais, enfim. Lendo Monteiro Lobato, tudo isso para mim passou em brancas nuvens, assim. E aí eu vou falar do meu livro agora, finalmente, que também é um livro que tem questões raciais muito problemáticas e que na época nem me passaram pela cabeça, que é O Senhor dos Anéis. Deixa um pouquinho de lado O Senhor dos Anéis, daqui a pouco eu falo do que ele representou para mim, mas eu vi nessa quarentena, né, programa de quarentena, isso aqui, assistir os 3 filmes do Senhor dos Anéis em maratona. Fiz isso. E os problemas estão nos filmes também, né? Você vê que nem na época que o Peter Jackson filmou aquilo, 2001, sei lá, início dos anos 2000, ele parou para pensar que talvez todos os aliados humanos do Sauron serem pessoas negras não seja uma boa ideia. E né? Você vê no filme, são todos árabes ou negros mesmo. Isso se você não... E nos livros eles falam isso. Sim, isso se você não parar para pensar na questão da representatividade feminina, que também é bizarra no Tolkien, né? As mulheres são nulas, e a única mulher um pouquinho melhor no livro, que é o Win, que é a mulher que luta, que enfim, que tem algum protagonismo ali, ela só faz isso porque ela está apaixonada, toda a história dela gira em torno de com quem que ela vai ficar no final. Então, assim, muitos problemas. No filme, a Arryn também ganha mais destaque, né? Mas também só para ser o par romântico do Aragorn, né? Para ser o par romântico, exatamente. Mas, como eu disse antes, essas questões não faziam parte do meu horizonte quando eu era pequena. E assim, eu li esse livro quando eu tinha uns 13 anos. Foi a época do grande boom do Harry Potter. Já tinha saído os livros há um pouquinho de tempo, ou já tinham lançados ou iam ser lançados os filmes, e tinha aquela discussão, né, de Harry Potter, mas Senhor dos Anéis é bem melhor. Já tinha essas discussões babacas quando eu era criança, né? E aí eu não tinha o Senhor dos Anéis na minha biblioteca. Eu queria muito ler, porque todos os meus amigos ricos já tinham lido, né? E aí, jovens, vendia esse livro pela televisão.
você ligava e aí você pedia o livro e eles entregavam na sua casa. Na minha cidade não tinha livraria. Então, eu não sei como eu consegui convencer os meus pais a comprarem um livro pela TV. Foi a primeira vez que eles fizeram isso, talvez a única. E aí eu recebi, e era assim, era aquela edição do Senhor dos Anéis, que eram os 3 livros, né? Então era tipo um calhamaço, a letrinha super pequena. Eu acho que foi o primeiro grande livro que eu li, grande no sentido de tamanho mesmo, porque era um calhamaço para os meus padrões da época e para os padrões de hoje também. E, cara, eu amei tanto. Assim, foi o primeiro livro de fantasia que eu lembro de ter lido. E eu adorei os personagens. Nossa, eu li aquilo muito rápido e eu reli muito rápido. E aí, logo depois saíram os filmes e eu fiquei apaixonada pelos filmes. O Senhor dos Anéis foi, assim, muito marcante na minha vida. Foi a partir daí que eu comecei a procurar livros de fantasia. E conforme a época da minha vida, eu ia gostando de personagens diferentes, assim, eu gostava muito do Sam, aí depois teve uma época que eu gostei muito do Gimli, que é o anão, tinha a Eowyn, que era a única mulher aceitável da obra. Eu odiava os elfos, nossa, eu odeio os elfos. No filme eu odeio os elfos, toda vez que eles aparecem começa a tocar uma música do nada, e eles estão sempre com aquela luz ao redor, nossa, eu odeio os elfos. Os humanos são muito mais legais. Mas é isso, eu tive essa para sempre pé largo. Passo largo. Nossa tradução, passo largo. Grande nome. Foi aí que conheci o Viggo Mortensen, que é um bom ator, faz bons filmes, gosto do Viggo Mortensen. Mas, enfim, tanto os livros quanto os filmes, para mim, foram super importantes. E é isso, né? É um livro que pode ser problematizado de N maneiras, mas eu também tenho essa memória, essa baita memória afetiva, assim, em relação à leitura. Isso sem contar o orgulho, sabe? Tipo, quando eu terminei de ler aqueles livros imensos, eu me senti assim... Nossa, eu me senti o máximo. Vitoriosa. Nossa, eu tenho os mesmos sentimentos, assim, Lu, porque foi mesmo na época do Harry Potter, né? Eu li o Senhor dos Anéis também, acho que com essa idade, por conta dos filmes, né? Quando sai o primeiro filme, foi um negócio, assim, muito impactante, né? Muito. E eu li depois do primeiro. Eu não tinha. Eu acho que eu li. Não sei se eu li junto ou li antes. Acho que eu li antes porque eu fui meio babaca do primeiro filme com os amigos e eu falei: não, esse personagem aí vai voltar. Só tipo meio insuportável. Poxa, Caleb. É ridículo, era ridículo. Mas tinha isso, né? Do tipo, até que eu acho que eu fui ver o valor do Harry Potter, pensando e olhando em perspectiva, muito mais recente, mais olhando para agora do que antes, porque antes eu tinha essa idiotice mesmo de, não, mas o Senhor dos Anéis é sério, né? E o Harry Potter não era, né? E hoje eu entendo que o Harry Potter foi muito importante para minha leitura, assim, tipo, cara, é difícil impactar porque tem os filmes e tem toda a cultura que envolve, mas, cara, O Senhor dos Anéis é isso, né? Eu fiquei com puto orgulho quando eu terminei de ler. E tinha uma coisa de narrativa, daquelas narrativas, como eram 6 histórias, 6 livros, né? 6 livros, né? Eram 3 livros, mas 6 partes, de uma história meio completando a outra, e eu achava aquilo, eu fiquei extasiado com aquilo. E o universo depois, enfim, tem aquele apêndice com o que acontece com eles, algumas outras informações, e é isso, para mim eu também senti isso, assim, senti um orgulho de ter lido aquilo, mais por conta do desafio, né, do tamanho também, que foi de longe o maior livro que eu li até então, né, e também disso, né, tinha uma dificuldade com a linguagem do Tolkien, comparando com Harry Potter na época, que era muito mais descritiva, né? Então, sei lá, eu acho que eu não estava tão habituado a ler coisas desse tipo. E foi uma delícia, né? Eu brinco que eu vou reler O Senhor dos Anéis um dia, porque, putz, foi muito marcante para mim também, Lu. Eu lembro de ler. Eu não tenho muito essas lembranças do tipo. Onde estava quando eu li esse livro, mas eu lembro do Senhor dos Anéis, assim. Eu lembro que ia sair o filme,
E aí o meu tio, né, que eu tenho um tio que é ele é pouca coisa, 5, 6 anos mais velho que eu, assim, e aí ele falou, pô, esses livros são muito bons, e não sei o quê, e ele me emprestou, e aí eu era aquela adolescente chata, minha mãe e meus pais foram pra praia, a gente foi pra praia num verão, umas férias de verão, antes do filme sair, e eu não ia pra praia e ficava lendo o livro na rede, assim, na casa da praia. E eu lembro que eu li, assim, os três muito rápido, assim, porque eu devorei, assim, foi justamente, eu tenho também essa relação de, tipo, de carinho mesmo pelo livro. Esse livro também, para mim, tem alguns desafios assim de linguagem para aquela Luana de 13 anos, sabe? Ela tinha uma linguagem muito mais formal, ela era uma leitura muito mais truncada, né? Tinha trechos de canções, poesias dentro, você tinha focos narrativos muito diferentes, principalmente a partir do segundo livro, né? Das duas torres, que você uma hora está acompanhando o Frodo e o Sam, de repente você muda o foco para um outro ponto, um outro personagem, para os outros dois hobbits, enfim. E no fim, todas aquelas histórias meio que vão se entrecruzando e vão acontecendo simultaneamente. Não sei se eu já tinha lido um livro com esse grau de complexidade. Assim. Sobre isso eu queria dizer, chupa Martin, né? Que ele separou as histórias e conseguiu unir de novo. Fica aí a indireta, George Martin, se você estiver escutando a gente. Se você estiver escutando a gente, volta a escrever o livro, que tem uma galera que está esperando aí o seu livro. Então, uma galerinha aí, né? Pouca gente, mas a gente conhece pessoas. Sim. Mas acho que é isso você falou muito bem, Lu, que é uma complexidade, né? Tipo, que pelo menos eu também, com 15, 16 anos, eu não estava preparado, eu não tinha lido nada daquele tipo, né? E tem uma coisa que vai apresentando povos e algumas outras coisas, e nomes parecidos, né? Tinha uma coisa ali que realmente era muito diferente do que eu tinha lido, né? E era gostoso de ler, né? A Ju falou do lugar. Eu lembro que eu estava lendo, quando eu fui ler o segundo volume, eu tinha ido para casa de uma tia no interior, assim. Então, tipo, eu tenho marcado disso tipo, de estar lá também nesse lugar lendo, e as pessoas não entendiam porque você estava lendo aquele negócio de, sabe, tipo, tão grande, tão grosso, ou, enfim, que parecia meio maluco até. Eu cheguei a ler nessa mesma época também o Harry Potter. Eu não tinha, mas eu tinha uma amiga que tinha, ela me emprestava. E assim, eu gostava de Harry Potter também. Eu acho que a gente não precisa colocar nessa briga do que é melhor ou do que é pior. Eu acho que, para mim, na minha experiência pessoal, O Senhor dos Anéis ele foi mais importante, porque eu tive justamente essa sensação de estar com algo difícil na mão e vencer, sabe? Acho que foi a descoberta de que aquela máxima que a gente repete aqui, de que livro bom não necessariamente é livro fácil. O Senhor dos Anéis não foi tão fácil, mas foi tão bom, sabe? Então eu poderia me aventurar por outros tipos de livros. Alguns livros iam ser mais truncados mesmo, mas mesmo assim eu deveria continuar, sabe? Eu acho que O Senhor dos Anéis era uma leitura gostosa, mas para mim fácil. Era uma leitura que eu ia tendo sem grandes desafios, assim. A sensação de vencer o desafio do Senhor dos Anéis, para mim, vale tanto quanto a história do livro, assim. Então, acho que nisso da gente falar de livros que foram importantes na nossa formação, é por isso que eu coloco O Senhor dos Anéis e não Harry Potter ou outro livro, dos muitos livros de fantasia que eu li naquela época. E você falou isso do Harry Potter. Eu acho que eu não coloquei o Harry Potter aqui na minha lista, Lu, porque para mim ele foi não foi tanto dessa formação jovem. Eu acho que o que eu gostei do Harry Potter, olhando em retrospectiva hoje, é mais uma questão do ter acompanhado aquilo ao vivo, sabe? De ter lido quando foi lançado o quinto livro, quando foi lançado o sexto, o sétimo, os filmes. Então, acho que aquilo me marcou e hoje eu olho o que foi realmente importante para mim como leitor. Os livros, porque realmente, né, tinha essa coisa, mas é diferente, né? Para mim, realmente também é diferente. O Senhor dos Anéis, essa sensação do desafio, né? Do realmente algo diferente do que eu estava acostumado a ler. E eu tive uma história também que eu lembro de estar muito empolgada e aí falar para minha avó, assim, numa das poucas vezes que eu fui para Bahia,
Tava na Bahia, falei pra minha avó baiana, nossa, eu gostei muito desse livro. Ela, como é que é? Ah, tem mago, tem magia, tem outros povos. Ela falou, eu tenho um livro assim que você vai gostar. E aí ela me deu As Brumas de Avalon. Eu amo Brumas de Avalon, que eu sei que também a autora tem seus problemas, mas amo. Que é outra autora que talvez possa ser problematizada, não é mesmo? Mas assim, tipo, nada a ver, zero relações com o Senhor dos Anéis, mas eu li As Brumas de Avalon por causa do Senhor dos Anéis. Na época eu também gostei bastante. Eu li Brumas de Eu Avalon li também. naquele momento que todas as jovens achavam que eram bruxas, a gente ia na Lenda comprar duendes e cristais, e aí eu li os 4 volumes de A Brumas de Avalon, grande momento, grande momento. Mas eu ia falar o negócio do Harry Potter, eu li também, né? Mas eu acho que não é muito a nossa época. Eu acho que é uma galera tipo pouquinhos anos menos assim. A minha irmã é da época do Harry Potter, ela é de 89. Então ela acompanhou, tipo, sei lá, o primeiro livro do Harry Potter saiu com ela tinha 8 anos, então ela, sabe, e ela foi crescendo junto. Eu acho que essa geração, assim, pouquíssima coisa menos que mais jovem que a gente. Então, tipo, eu fui ler Harry Potter, eu já estava quase na faculdade, porque acho que eu esperei, já estava, sei lá, no terceiro livro, e aí minha irmã, isso é legal, aí eu peguei para ler e, tipo, achei divertido e continuei lendo, assim. E aí eu lembro nisso, assim, quando eu entrei na faculdade, tinha uma menina que era muito nova, eu entrei com 19, ela entrou com 17, e ela era fanática por Harry Potter, e as pessoas achavam ela ridícula, porque afinal de contas eles estavam na faculdade e tinham que ler coisas sérias como Borges, sabe? E ela gostava de Harry Potter, e eu gostava de Harry Potter, mas eu não falava pra ninguém também, mas eu li as outras coisas também, mas tipo, qual é o problema, sabe? Enfim, é bem engraçado isso. Não, assim, Harry Potter é uma delícia de ler. É que eu acho que tem pessoas que são muito mais apaixonadas que eu, assim. Tenho amigos próximos meus que têm Always tatuado no braço, sabe? As relíquias da morte. Eu acho que eu nunca tive essa paixão toda, assim. Mas zero críticas. Foi uma leitura muito gostosa para Não, mim. mas eu acho que tem muito essa questão de ter crescido junto, Verdade. assim, Sim. sabe? Eu acho que Senhor dos Anéis pra gente, que leu antes Senhor dos Anéis e depois Harry Potter, não que eu tenha tatuado o meu nome em élfico, né? Mas, né, conheço inclusive pessoas que têm, mas assim, Tenho até amigos que têm. tenho até amigos que têm, mas assim, eu acho Você que conhece teve até esse pessoas que querem impacto. fazer isso ainda. Élfico não, os elfos são uns babacas. Escrevem em runas, os anões são muito Em mais da hora. runas. Eu lembro disso, tipo, eu pegava o apêndice do livro e tentava escrever coisas, né? Porque eles ensinavam a escrever, né? Enfim. E já que a gente falou sobre pessoas babacas que ficam, mas você ainda lê Senhor dos Anéis? Ju, você pode, por favor, contar a história do Percy Jackson? Eu amo aquela história. Foi verdade, isso é maravilhoso. Eu tive aula com uma professora no primeiro ano da Letras, então eu já entrei mais velha, já tinha 30 e alguma coisa. Só que tinha um pessoal entrando novinho, né? Com 17, 18 anos entrando junto comigo. E aí, enfim, a minha professora era muito intelectual, muito intelectual. Você olha o currículo Lattes dela e é assustador. E aí eu lembro que ela fez uma prova, um trabalho, não lembro, que você tinha que Quantos idiomas falar. ela fala, Ju? Então, ela fala acho que uns 5 idiomas falados hoje em dia e uma língua, inclusive o grego, né? E ela fala uma língua a tribal africana que ninguém mais fala. Tipo, essa é ela, assim, ela é uma pessoa meio assustadora. No mesmo nível que ela é brilhante, ela é excêntrica, assim, né? E aí os trabalhos dela eram muito difíceis e tal. E aí era um trabalho que falava alguma coisa sobre mitologia, não lembro agora exatamente que ponto da mitologia. E ela pedia para dar um exemplo, e a menina usou Percy Jackson. E tipo, e ela deu certo, ela aceitou, ela realmente é um produto cultural, tipo, mas, cara, eu fiquei. Quando a menina falou no grupo de WhatsApp que usou Percy Jackson, as pessoas ficaram chocadas.
né? Porque tem isso, né? Entrei na faculdade de letras, daqui em diante só vou ler Ulisses, né? Só vou ler Odisseia, vou ler Ulisses do Joyce e a menina usou Percy Jackson, foi maravilhoso. E eu amo Percy Jackson, porque quando eu trabalhei em livraria, eu trabalhei no setor infantil, tinha acabado de sair o Ladrão de Raios, né? Que foi o primeiro livro. E aí eu li, eu amei Ladrão de Raios, e eu indicava para muitos clientes que iam para lá, muitas crianças, elas adoravam, e aí elas vinham pedir livros sobre mitologia grega, cara. Olha que da hora, sabe? Tipo, então elas liam a coleção do Percy Jackson e depois elas liam mitos gregos. Olha que da hora, sabe? Eu sou muito fã disso. A menina ganhou uma nota boa, mas a professora deu aquela leve. Realmente é um produto cultural aí, não sei o quê, e o resto da sala ficou chocado, mas eu aplaudi a menina porque falei, Percy Jackson é mó da hora. Bom, então acho que foram essas as nossas indicações. Vou só deixar aqui uma menção honrosa também aos quadrinhos. Sim, eu ia muitos quadrinhos quando era criança. Eu ia falar da Turma da Mônica. Pode falar. Não, eu tava em dúvida entre a Turma dos Caras e a Turma da Mônica. Essa foi minha dúvida, mas era isso. Eu li Turma da Mônica, mas eu lia mais Disney. Eu tinha assinatura da Disney. Aí vinha, sei lá, 2 Pato Donuts, 2 Mickeys, enfim, era maravilhoso. Esse era o ponto alto do meu mês, quando chegava o saquinho lá em casa. E, nossa, li demais, assim. E eu comprava muito em sebo também. Às vezes a gente ia na capital, e aí era baratinho, né? Então a gente voltava com sacões, assim, de revistas. E extremamente importante para mim também. Da Turma da Mônica do meu, né, que eu lia, tinha uma feira normal, né, tipo, feira de domingo, perto da casa do meu pai, e aí tinha, você ia fazer você trocava 2 por 1. Então, tipo, lá tinha muito gibi, e principalmente Turma da Mônica foi o que eu mais li, muito mais do que Herói. Então, sempre eu lia, e aí no final de semana que eu ficava com meu pai, eu ia lá trocar, e aí você trocava, às vezes 2 por 1, 3 por 2, sabe? Tipo, você fazia meio que um rolo ali, e tinha um cara sempre que tava lá com... Então, eu sempre tava lendo meio coisa nova nesse sentido, né? Era muito legal também. Eu gostava muito de Turma da Mônica, assim, e meu sonho era ter assinatura. Nunca tive, mas meu sonho era que chegasse em casa a assinatura da Turma da Mônica. E eu li mangá também. Eu já era um pouquinho mais velha, já foi na minha pré-adolescência, para adolescência aí, mas também li bastante mangá. Então, Samurai X, Cavaleiros do Zodíaco, Inuyasha, li todas essas coisas. E também, hoje em dia, leio bem menos, mas ainda guardo com carinho as minhas coleçõezinhas lá. Drogas Cara, pesadas, mangá é uma coisa que eu nunca consegui ler, assim, eu não sei ler mangá. É difícil, eu já tentei algumas vezes e, tipo, no meio eu, tipo, eu tô lendo errado. Pra mim foi a febre do Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu falei do meu grupo de amigos que nós brincávamos de 3 mosqueteiros, chegou um momento que a gente começou a brincar de Cavaleiros do Zodíaco, e eu queria sempre ser o Yoga, mas eu não podia porque eu não era loira. Então, tenho esse grande trauma aí na minha vida. Porque o Yoga era o meu favorito. Né? Não sei porque eu reassisti há pouco tempo e ele era um babaca, né? Mas eu gostava muito do Yoga. Ele era meio arrogantão. Ele era. Mas eu também li mangá. Então é isso, né? Sem preconceitos. Sim, seja livro que for, quadrinhos, mangás. Não, eu ia falar que a gente tá falando sem preconceito, e assim, eu sei que a nossa lista foi meio com uma ideia juvenil, infantil. Na minha formação de leitor também, nessa época de 12, 13 anos, eu lia muita Zíbia Gasparetto, Espírito Lúcio. Eu não sabia que você tinha esse passado. Xavier, assim, eu li muito. Cara, eu li muito, muito, assim, muito. E assim, essa época, cara, eu lia demais, assim, principalmente os livros da Zíbia e do Chico Xavier, né, que eram um pouco mais sérios, eram um pouco mais difíceis. Mas nessa época, cara, eu devorava, assim, era muito. E Paulo Coelho? Realmente sem preconceitos, lembro de tudo. Putz, eu nunca li, cara, fui ler depois de velho só, sabe? Não sei exatamente por quê, alguém que eu conheço gostava, mas acho que nunca me emprestaram.
Porque era isso, né? Também quando a gente lê é novo, tem essa coisa meio do tipo, cara, você lê o que tem na mão, né? Assim, a gente não tem tanta opção, né? Então você lê o que tinha próximo. E aí, pensando por conta disso, o meu pai e a minha mãe iam em centro, né, no centro espírita. Eu tinha uma tia que era uma grande leitora desses livros, então, tipo, ela ia, cada vez que eu ia pegar livro emprestado com ela, ela fazia uma listinha do que eu tava pegando emprestado para devolver, sabe? Então, tipo, eu li muito por conta disso. Os meus pais, eles não são grandes leitores, eles leem muito pouco, mas a única coleção de livros que tinha na casa eram os livros do Paulo Coelho. Então eu li os livros dele bem nova também. Eu não gostava muito, acho que eu nunca gostei, mas assim, sabe, leitor sem muitas opções era o que tinha. Então tem uns Você livrinhos lê dele o que eu até lê o acho que bom. aparece, né? Exatamente. A lista telefônica também. Esse negócio de livro, assim, na minha casa tinha muito livro, né, que eu falei por conta desse meu tio, do meu avô, né, ele era professor, enfim, tinha bastante coisa, e minha tia lê muito, mas ela lê muito não ficção, então quando eu era criança mesmo, assim, não tinha muito como eu ler as coisas que ela lia. Mas aí eu lembro que ela foi uma época morar no interior e tinha uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a locadora de livros. Então eu ia a cada 15 dias para lá, a gente ia, porque ela morava com a minha avó, né? Ela morava no interior com a minha avó. A gente ia visitar a minha avó a cada 15 dias, e aí então eu levava os livros, né, que eu tinha alugado, e trocava por outros, assim. E aí, misteriosamente, essa dona da locadora, até por ela saber que eu demorava para voltar, né? Ficava 15 dias, ela deixava. Normalmente, o limite era 2, ela deixava eu pegar 3 ou 4 e tal. E aí teve uma vez que a gente foi entregar os livros e estava fechado. Parece que a mãe dela ficou doente, ela teve que mudar às pressas da cidade. E aí até hoje eu tenho os livros que eu tinha pego na locadora de livros. São 3 livros que são compilações de contos de fadas. Eu ia, pegava, eu li algumas outras coisas, ela indicava muito, ela lia muito, né? Então ela indicava muita coisa para criança, também ela tinha muito livro infantil. E, cara, eu li muita coisa com ela, assim, de livro infantil mesmo, sabe? Lígia Bojunga, Ana Maria Machado, tal. Né, eu alugava lá. E aí teve essa fase que eu tava nos contos de fadas, e aí eu peguei 3 livros de contos de fadas e nunca consegui devolver, porque ela mudou de cidade, enfim, fechou o negócio e foi embora. Olha que legal. Só uma coisa vocês falaram, eu acho curioso porque, tipo, na infância eu não lembro de ter lido muita coisa. Lembro de coleções que eu tinha, enfim, que eu lembro da minha irmã, até tem uma coleção dessas com bem infantis mesmo, assim, sabe, tipo, com muitas imagens, só um caminhão, isso é alguma coisa. Eu até achei recentemente, vou dar para os meus sobrinhos, lógico que são meio datados, mas acho que tem um valor afetivo, mas nunca foi uma coisa que eu tive, eu acho que eu fui muito mais depois quando eu podia procurar em outros lugares, né? Tinha essa busca, né? Nunca tive muito acesso, pelo menos quando eu era muito, muito pequeno, né? Para mim, assim, não tinha livraria, não existia Amazon, então entregas de livros para interior do estado não era uma coisa trivial. Como eu falei, você tinha que ligar para um número que anunciava na televisão para você conseguir o livro. Não sou de uma família também que tinha muita grana, mas para mim essa é a importância da biblioteca, assim, de ter um lugar onde eu pudesse ir pegar livros e não só ter a possibilidade de pegar livros, mas ter indicações de livros. Que era o laço que a gente construía com a bibliotecária, né? De ela poder dar livros semelhantes. Assim, para mim a biblioteca assim, é muito importante. É dos pontos altos assim, da minha infância. Eu acho que eu seria uma pessoa completamente diferente se eu não tivesse frequentado aquele lugar. E era uma biblioteca pública, pequena, com não tantos livros assim, mas mesmo assim, para mim foi extremamente especial. Assim. Então, fiquem em bibliotecas públicas, resistam, É, permaneçam. não, mas é isso, né? Ela é importante de maneiras que às vezes a gente não consegue nem, né? Enfim. Eu acho que você só vai perceber isso muito mais velho, sabe? Você Sim, vai sim. entender a importância, o peso que aquilo teve. Eu acho que até essa ideia de frequentar, de ir nos lugares, né? Porque tem uma coisa curiosa, né? A gente lá na USP, né? Hoje, sei lá, eu não frequento tantas bibliotecas,
porque eu tenho muitos livros, assim, parece meio arrogante, mas eu tenho muita coisa que eu quero ler, mas que nem, né? Tipo, cara, a gente tem acesso lá à biblioteca na USP lá da Florestan, né? Cara, é um universo, né? Assim, tipo, tem uma parada de você andar nesses lugares e ver e ter contato e de mundos que se abrem, né? Assim, às vezes você tem um tempo passar pelo menos às vezes eu vou, assim, eu começo a descobrir coisas e fazer relações e pensar em coisas e descobrir, é isso, né? Acho que tem uma coisa, não só para essas primeiras infâncias, mas, enfim, o ato de continuar indo nas bibliotecas, eu acho que é uma coisa puta, sensacional e válida, né? Não, e a sensação de você pegar um livro sem grandes planos. Você simplesmente está passeando e aí você vê um livro porque a capa te chamou atenção, a lombada é colorida, sei lá, é um autor que você sempre quis ler e tinha esquecido. De você simplesmente ir lá e poder pegar o livro, sabe? É Acho uma que coisa isso de é... encontro até, né? Tipo, de você se encontrar com ele mesmo. Sim, eu gosto muito de biblioteca. Você também acha que eu deveria frequentar mais? Então, você estava falando da biblioteca na infância, eu não tive, né? Tipo, eu estava numa escola que a biblioteca era fechada, porque não tinha bibliotecário. Aí só na quinta série, quando eu mudei de escola, que aí realmente tinha uma biblioteca, que aí eu comecei a frequentar, mas antes era essa locadora de livros, que era quase uma biblioteca para mim. Mas aí já numa formação mais velha, tal, porque aí eu fiquei nessa escola até da quinta série até o colegial, quase, né? Eu fiquei só um ano fora dessa escola. E a biblioteca estava sempre atualizada, tal, era uma escola já particular e tal. Mas aí já na faculdade, a biblioteca da faculdade não era das melhores, mas eu ia muito no Centro Cultural São Paulo, porque eu descobri o Centro Cultural São Paulo. E aí eu lembro, eu sabia de cor onde os lugares ficavam, assim, eu me localizava, sabe, eu me localizava muito bem ali dentro, assim, porque eu ia tanto ali que eu sabia onde ficava, porque até hoje é meio confuso, né? Porque a ordem ali do Centro Cultural. E eu lembro que, sabe, então, de andar, porque eu ficava andando, aí eu gostei do título desse livro, levava para casa e lia, sei lá, sabe? Tem muito essa brincadeira também da biblioteca. Não, e o Centro Cultural, ele divide por país, né? É, Então, eu conheci o Centro Cultural há muito pouco tempo, acho que eu estou frequentando há uns 2 anos. Eu e a Ju, a gente tinha aula particular de alemão lá, foi assim que eu descobri o Centro Cultural. E eu adoro ir lá porque eu acho muito aleatório, assim, de repente você está passando por um país muito estranho, e eu tenho essa pira de país, sabe, de ler livros de países que eu nunca li, e aí você pega um livro, assim, no escuro, sem saber nada, só porque é de um país que ocasionalmente te chamou a atenção, sabe? Então, essa aleatoriedade, que não é aleatória, obviamente, porque tem um padrão ali, né, embora do Centro Cultural realmente não fique muito claro qual é esse padrão de organização, mas, enfim, existe, quero acreditar. Mas essa aleatoriedade de você simplesmente pegar um livro ao acaso, eu acho muito mágico, assim, eu gosto demais. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui enfim, com os nossos ouvintes, que é se onde eles moram, enfim, nas cidades ou mesmo nos bairros, se tem alguma biblioteca perto, né, que eles frequentam, e enfim, como é que é isso para eles, né? Se existe esse hábito, enfim, se não existe, se tem alguma próxima, se tem alguma relação de afeto. Porque eu fiquei curioso agora para imaginar também como é que pode ser para quem está escutando a gente, né? Sim, e a gente está num período péssimo para dizer isso, mas assim, visitem bibliotecas. Acho que nesse momento quando der, quando der, exatamente. Se um dia, assim, planos para depois do fim do mundo. Se o mundo voltar ao normal, porque eu acho que é frequente, porque eu acho que é justamente a nossa visita que vai manter esses lugares vivos, né? Eu acho que se a gente quer que aquilo continue, a gente tem que frequentar. E eu sei que isso não é igual para todas as cidades, eu sei que São Paulo é um lugar extremamente privilegiado nesse sentido, mas São Paulo tem bibliotecas maravilhosas, né? Tem o Centro Cultural, tem as bibliotecas estaduais, o Parque Vila Lobos, do Parque da Juventude, né, Carandiru, tem as bibliotecas de bairro também, que são muito boas. Quando eu morava em Santo Amaro, eu frequentava bastante a biblioteca de lá. Então, assim, tem muitas possibilidades.
E é isso, é você se dar também a oportunidade de ler livros que você não leria normalmente, né? Que você não comprou, que você não foi atrás, que você simplesmente estava passando na prateleira e te chamou a atenção. Acho que são lugares, eu acho que a gente ir também é importante, sabe? E essas bibliotecas de bairro, né? Recentemente eu descobri, porque ela estava em reforma, né? Eu estou trabalhando no mesmo lugar já vai fazer 1 ano, e eu só fui recentemente, né? Tipo, no começo do ano. Ali no Itaim tem uma biblioteca muito legal. E aí eu fui com as pessoas que trabalham comigo, a gente foi fazer uma visita. E os bibliotecários, eles estão muito querendo que você vá nessas bibliotecas, que você frequente, que você converse com eles, que você peça indicação. Eles estão muito disponíveis, assim, principalmente essas de bairro, que são menos frequentadas. Então, né, assim, vá na biblioteca, assina a lista de presença da biblioteca, lista de visita, sabe? Faça isso, porque eles precisam. O trabalho deles também precisa ser justificado, então eles pedem. Por isso que eles ficam pedindo: você já assinou o livro de visita? Assinem os livros de visita, sabe? Frequentem, sabe? O Centro Cultural não precisa de um livro de visitas de frequência, mas essas bibliotecas pequenas precisam, sabe? Mas se você tem crianças, né, filhos ou sobrinhos, ou sei lá, se você tem alguma criança, eu lembro que eu tenho um colega no trabalho que ele é uma pessoa que eu gosto muito e ele tem um filho pequeno. E aí um dia ele contou num almoço da vida de que ele levava o filho dele todo sábado na biblioteca. E aí as pessoas perguntaram assim, mas por que você não compra os livros? Você tem grana? E aí ele falou, porque eu não quero, porque eu acho importante para a formação do meu filho que ele frequente bibliotecas. E aí eu fiquei pensando que é verdade, porque assim, ele vai pegar um livro que não é dele, ele vai ter que tomar conta daquele livro, devolver num determinado prazo, vai estar nesse ambiente que a gente acabou de falar, que é um ambiente legal. As bibliotecas têm 1 milhão de programas para crianças, às vezes tem contação de história, tem 1 milhão de coisas acontecendo ali dentro. Então, pô, legal, né? Você ter um filho e você colocar esse hábito. A ideia de ocupar o espaço, né? Ocupar o espaço, né? Que é nosso, né? E que é diferente de você comprar um livro e ter um livro seu, né? Eu acho que realmente a relação é diferente, assim. Então, também, se você tem crianças e tem a oportunidade de levar essas crianças, eu acho que é algo que é uma dica muito legal, assim, de programação. E as crianças gostam, né? É uma coisa que acho que eu queria falar nesse episódio também, é que é muito raro crianças que não gostam de ler. A criança muito novinha, ela tem uma predisposição para se encantar com aquilo. Assim, eu lembro de ver muitas crianças pequenas com essa coisa de aprender a ler, sabe? De começar a ler livros, e tem os livros com gravura, e de repente as crianças querem ir para um livro que não tem gravuras, porque elas pensam que aquilo é um desafio. E eu não sei em que momento que isso se quebra, sabe? O que acontece na nossa vida, no decorrer dos anos, que em algum momento isso se perde. Mas crianças muito novas têm super a tendência de gostar de histórias, assim, tanto do contar a história quanto de ler, né? Então, acho que é legal, assim, também insuflar isso nas crianças, sabe? Criar esses hábitos. Acho uma coisa legal, assim. Eu concordo totalmente. Totalmente. Visitem quando voltar, visitem bibliotecas quando a gente voltar um pouco mais ao normal. Talvez a gente tenha que levar armas para se proteger dos zumbis, mas mesmo assim eu acho que o risco vale a pena. Sim. E é isso, né, povo? Esse episódio já tá com 25 horas. A gente deu uma esticada, hein? Deu uma rendida. Umas devagadas. Acho que hoje a gente não faz os quadros fixos, então escrevam pra gente o que vocês acharam desse episódio, se vocês frequentaram bibliotecas na infância, qual livro que foi importante para vocês na juventude, quando jovens. Sim. A gente tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem e-mail. O e-mail é o nome do livro podcast@gmail.com, e as outras redes sociais, procura por o nome do livro que você acha a gente. Sim. É facinho de achar, não tem erro. E é isso. É isso, então, galera. até a próxima. Se cuidem, se puder, permaneçam em casa. Lavem as mãos. E sobrevivam a esse período que isso vai passar. Vai passar. Até mais. Até Tchau, mais, tchau. gente. Tchau, tchau.